A maioria das pessoas passa a vida buscando o respeito, a influência e o poder, sem perceber que a chave para tudo isso não está no que se impõe ao mundo, mas no que se desvenda dentro de si. Carl Jung, um dos maiores arquitetos da mente humana, nos deixou um mapa para esse tesouro oculto: o autoconhecimento. Não é um caminho fácil. É um confronto com o seu eu mais profundo, um mergulho nas sombras que, paradoxalmente, ilumina o seu verdadeiro potencial. Pessoas poderosas não precisam gritar sua força. Elas a emanam. Essa força é forjada no caldeirão do entendimento próprio. Você já se perguntou por que algumas figuras, mesmo silenciosas, comandam a atenção de um ambiente inteiro? Não é por acaso. Não é carisma inato. É o resultado de uma profunda conexão com cada camada do seu ser, daquelas que você mostra ao mundo até as mais sombrias e recônditas. Hoje, você desvendará as 10 leis de Jung para o autoconhecimento que, uma vez compreendidas e aplicadas, transformarão sua presença em autoridade inquestionável e seu impacto em algo duradouro, sem que você precise forçar absolutamente nada. Prepare-se para uma jornada que vai além da psicologia e mergulha na filosofia prática do poder pessoal. A primeira lei: a sombra, o lado oculto da psique. A sociedade nos ensina a ser bons, aceitáveis, a reprimir tudo o que consideramos feio, fraco ou indevido em nós mesmos. Criamos uma persona de virtude, enquanto a raiva, a inveja, o egoísmo, o desejo de poder, e até mesmo talentos inexplorados, são empurrados para um porão escuro da nossa mente, a sombra. O mito popular é que devemos eliminar a sombra, extirpá-la como um tumor. A verdade inconveniente é que a sombra não pode ser eliminada, ela pode e deve ser integrada. Jung dizia: não se ilumina a luz imaginando a luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Aquilo que você nega em si mesmo não desaparece. Ganha vida própria, opera nas profundezas do seu inconsciente, sabotando suas relações, suas decisões, e acima de tudo, sua autenticidade. Pense em quantas vezes você reagiu de forma exagerada a algo que outra pessoa fez. Essa raiva desproporcional, essa inveja súbita, não eram sobre o outro, eram a sua sombra projetada. Era o eco de algo não resolvido dentro de você. Uma sombra não integrada é um buraco negro em sua psique, sugando energia, criatividade e, crucialmente, seu poder. Como alguém pode respeitá-lo plenamente, se você não se respeita por completo? Como pode ser autêntico se parte de você vive nas profundezas, não reconhecida? A aplicação prática é o confronto. Não a repressão, mas o reconhecimento. Comece a observar suas reações exageradas. Quem ou o que te irrita mais? O que você condena mais ferozmente nos outros? Em 80% das vezes, há um reflexo da sua própria sombra ali. Escreva sobre isso. O que você sente ao admitir esses defeitos? Esse é o primeiro passo para trazer a sombra à luz. Mais importante, a sombra não contém apenas o mal. Contém o poder bruto, a espontaneidade, a criatividade, a paixão que foram reprimidas porque eram inadequadas em algum momento da sua vida. Talvez sua agressividade canalizada se torne assertividade inabalável. Talvez seu desejo por controle consciente se transforme em capacidade de liderança. Integrar a sombra significa abraçar sua totalidade, com suas luzes e escuridões. Isso irradia uma autenticidade inabalável, uma compostura que não precisa ser performada, mas é vivida. Aqueles que encontram seu poder na sombra não agem com uma bondade forçada, mas com uma integridade brutal.
eles se tornam perigosamente autênticos. E não há nada que comande mais respeito do que alguém que se conhece profundamente, sem ilusões, e age a partir dessa verdade. A segunda lei, o ego, o centro da consciência. Muitos confundem o ego com arrogância, com vaidade excessiva. A verdade inconveniente é que um ego forte e saudável é fundamental para a sanidade e para a capacidade de interagir com o mundo. O problema não é ter ego, é ter um ego frágil ou inflado. Um ego frágil se desmorona diante da menor crítica, buscando validação externa incessantemente. Um ego inflado constrói uma fortaleza de mentiras sobre si mesmo, incapaz de aprender ou se adaptar. Ambos são prisões que diluem seu poder e seu respeito. O ego para Jung é o complexo central da consciência. Ele é o guardião da sua identidade, a parte de você que diz, eu sou. É ele que organiza suas percepções, pensamentos, sentimentos e memórias, permitindo que você tome decisões e haja no mundo. Sem um ego bem estruturado você é um barco à deriva, sem bússola nem leme, à mercê das ondas externas. Pense naquela pessoa que nunca consegue dizer não, que vive para agradar os outros, que muda de opinião a cada nova conversa. Esse é um ego frágil, buscando incessante aprovação externa, incapaz de sustentar sua própria verdade. Ou naquele indivíduo que se recusa a admitir qualquer erro, que sempre tem a última palavra, que nunca se curva. Esse é um ego inflado, tão aterrorizado com a própria imperfeição, que constrói uma fachada impenetrável, que repele o respeito genuíno. A força do ego não está em sua rigidez, mas em sua solidez. A aplicação prática do ego saudável reside em construir uma fundação robusta de autoconfiança baseada na realidade, não na fantasia. Enfrente a verdade sobre suas forças e fraquezas. Comemore suas conquistas sem precisar da aprovação alheia, mas também aceite seus fracassos como oportunidades de aprendizado. Pratique a tomada de decisões e assuma a responsabilidade por elas, sem justificar-se excessivamente. Um ego forte permite que você permaneça centrado sob pressão, que defenda suas convicções com calma, e que não seja facilmente abalado por opiniões externas. Isso não é arrogância, é soberania. Uma pessoa com um ego bem desenvolvido projeta uma confiança silenciosa, um senso de propósito inabalável. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é. E essa presença, essa totalidade de ser, comanda um respeito automático que os egos frágeis ou inflados jamais conseguirão atingir. Não importa o quanto gritem ou se exibam. O respeito não é conquistado pela exibição, mas pela solidez do seu eu interior. A terceira lei, a persona, a máscara social. Em um mundo obcecado pela autenticidade radical, o mito é que viver uma vida verdadeiramente autêntica significa nunca usar máscaras, nunca adaptar-se. A verdade contra-intuitiva é que a persona não é uma mentira. É uma ferramenta essencial de adaptação social, um uniforme que vestimos para navegar os diferentes papéis da vida. O perigo não está em ter uma persona, mas em pôr e se tornar por a sua persona, infundir-se com a máscara, até esquecer quem você realmente é por baixo dela. Jung descreveu a persona como a máscara que o ator usa, o nosso sistema de adaptação ao mundo, um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. É a forma como nos apresentamos aos outros, moldada pelas expectativas sociais, e pelo papel que desempenhamos. Pense no professor que é rígido e formal na sala de aula, mas um pai brincalhão em casa. Ou no empresário que é calculista e estratégico no trabalho, mas um amigo descontraído em um bar. Essas são personas diferentes, e é saudável que sejam.
O problema surge quando a persona não é uma ferramenta por, mas uma identidade asterisco. Quando você se torna tão bom em desempenhar um papel que perde o contato com seu self autêntico. Isso acontece com um indivíduo que vive incessantemente para a validação social, que molda sua personalidade para agradar a todos, perdendo sua voz e seus valores. Ele se torna um eco das expectativas alheias, incapaz de tomar decisões impopulares, ou de defender uma posição própria. Como alguém pode exercer influência se não tem uma espinha dorsal? O respeito genuíno não é dado à máscara, mas ao self que a usa com destreza e propósito. A aplicação prática da persona é desenvolver uma consciência aguda de quem você é em cada papel, e a flexibilidade para adaptar sua apresentação sem comprometer sua essência. Pergunte-se: quem eu preciso ser agora para servir a este propósito? Esta persona está me servindo ou eu estou servindo a ela? A arte está em vestir a máscara, mas nunca esquecer que ela pode ser retirada. Isso permite que você seja um líder sério em uma reunião, um mentor empático para um júnior, um amigo leal no lazer, sem que nenhuma dessas facetas anule as outras. Uma persona bem gerenciada é uma arma estratégica de influência. Permite que você comunique autoridade quando necessário, empatia quando apropriado, e convicção sempre que sua verdade interior exige. Aqueles que dominam a arte da persona projetam uma presença multifacetada e adaptável, uma inteligência social que comanda respeito. Eles não são falsos, são estrategicamente autênticos. Eles sabem que o verdadeiro poder reside na capacidade de se adaptar ao terreno sem perder o mapa interno. A quarta lei, o ânima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos internos. A sociedade frequentemente nos impõe uma visão rígida do que significa ser homem ou mulher. Homens devem ser racionais e fortes. Mulheres, emocionais e cuidadoras. O mito é que devemos suprimir qualquer traço que contradiga essas caixas sociais. A verdade profunda é que a completude psíquica e a verdadeira força vêm da integração de ambos os princípios dentro de si. Para Jung, o ânima é o arquétipo feminino no homem, e o ânimos é o arquétipo masculino na mulher. Eles representam o lado oposto do sexo biológico e operam no inconsciente, influenciando nossos relacionamentos e a forma como nos projetamos no mundo. Pense no homem que reprime totalmente sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de nutrir. Ele se torna um muro, logicamente correto, mas emocionalmente distante, incapaz de se conectar em um nível profundo. Seu poder, embora possa ser percebido como força bruta, é limitado por sua incapacidade de empatia e flexibilidade. Ele não consegue liderar corações, apenas mentes. Agora, pense na mulher que suprime sua assertividade, sua capacidade de argumentar logicamente, de tomar decisões difíceis e impopulares. Ela pode ser percebida como gentil ou paciente, mas sua falta de limite e sua dificuldade em se posicionar a tornam vulnerável à exploração, diminuindo sua autoridade. Ambos os casos demonstram um desequilíbrio, uma psique incompleta. A aplicação prática é um mergulho no autoconhecimento para identificar qual desses aspectos está subdesenvolvido ou reprimido em você. Para o homem, pode ser o desenvolvimento da empatia, da intuição, da capacidade de ouvir e nutrir. Para a mulher, pode ser o cultivo da assertividade, da capacidade de enfrentar conflitos de forma direta, da lógica racional na tomada de decisões. Isso não significa tornar-se o oposto do seu gênero biológico, mas sim enriquecer seu repertório interno. Um homem com o ânima integrado pode ser forte e decisivo, mas também profundamente empático e intuitivo, capaz de liderar com compaixão.
Uma mulher com um ânimos integrado pode ser cuidadosa e expressiva, mas também assertiva e estrategicamente brilhante, capaz de defender suas convicções com clareza. Essa integração ânima/ânimos leva a uma inteligência emocional mais robusta e a decisões mais equilibradas, fundamentadas tanto na razão quanto na intuição. Isso se traduz em uma presença que irradia sabedoria e completude, um poder que não precisa de imposição, mas que é naturalmente sentido. Aqueles que integram seus opostos internos são mais adaptáveis, mais resilientes e mais profundamente respeitados, pois são percebidos como seres humanos completos, e não meras caricaturas de um gênero. A quinta lei: o self, a totalidade e o centro da psique. Em uma cultura que nos empurra para a busca incessante de metas externas, a felicidade material, o reconhecimento social, o mito é que o autoconhecimento é apenas sobre entender nosso ego, nossos gostos e desgostos conscientes. A verdade é que o autoconhecimento genuíno é a busca pelo self, a verdadeira bússola interna, que aponta para nossa totalidade e propósito mais profundo. Para Jung, o self não é apenas o ego. O self é o arquétipo central da ordem e da totalidade, o centro organizador da psique, que engloba tanto o consciente quanto o inconsciente. É a nossa verdadeira essência, o ponto de equilíbrio que transcende a persona, o ego e a sombra. Pense nas pessoas que, apesar de todo o sucesso externo, sentem um vazio interno. Elas podem ter conquistado poder e riqueza, mas estão desconectadas do seu self, vivendo uma vida ditada pelas expectativas alheias, e por uma busca incessante por mais, nunca por suficiente. Elas vivem na superfície, projetando uma imagem de força que é na realidade um poço de insegurança e desassossego. Como alguém pode inspirar um propósito verdadeiro se não está conectado ao seu próprio? O respeito duradouro não é conquistado por conquistas externas, mas pela ressonância de um self autêntico e alinhado. A aplicação prática da conexão com o self é um compromisso diário com a introspecção profunda. Não se trata de uma análise intelectual, mas de uma escuta. Através de práticas como meditação ativa, interpretação de sonhos, tempo na natureza, arte ou simplesmente a quietude reflexiva, você aprende a escutar os sinais do seu self. É o que Jung chamava de diálogo com o inconsciente. É um processo de alinhamento de remover as camadas de condicionamento social e de ego que obscurecem sua verdadeira natureza. Quando você se conecta com o self, emerge um senso inabalável de propósito e integridade. Suas ações emanam de um lugar de convicção profunda, e não da necessidade de validação externa. Isso se traduz em uma autoridade intrínseca que não precisa ser imposta. Ela simplesmente é. Pense nos grandes líderes da história. Muitos não eram os mais carismáticos ou os mais eloquentes, mas possuíam uma convicção tão profunda, um alinhamento tão visceral com seus valores, que inspiravam lealdade e respeito incondicionais. Esse é o poder do self. É a força silenciosa que emana de alguém que está em paz consigo mesmo, que conhece seu propósito, e que não se desvia dele por pressões externas. Essa é a verdadeira liberdade, e ela comanda um respeito que transcende a lógica e a razão, atingindo o nível mais profundo do ser humano. A sexta lei: os arquétipos, padrões universais da experiência humana. A humanidade, em sua vã individualidade, muitas vezes acredita ser única, desvinculada de qualquer padrão pré-existente. O mito é que nossas experiências são puramente pessoais e singulares. A verdade incômoda é que somos profundamente moldados por forças invisíveis, padrões universais que Jung chamou de arquétipos.
Compreender esses padrões não diminui sua individualidade, mas concede um poder imenso para navegar e influenciar a vida e as pessoas ao seu redor. Os arquétipos são, para Jung, imagens e temas primordiais que surgem do inconsciente coletivo e se manifestam em mitos, religiões, sonhos e nas experiências humanas universais. Eles são como instintos psíquicos, programas mentais inatos que nos predispõem a agir de certas maneiras ou a interpretar o mundo através de certas lentes. Pense no arquétipo do herói, presente em todas as culturas, que enfrenta desafios, supera obstáculos e emerge transformado. Ou o arquétipo do sábio, que representa a busca por conhecimento e verdade. O problema surge quando vivemos inconscientemente presos a um arquétipo limitante, ou quando não ativamos aqueles que nos dariam poder. Por exemplo, o indivíduo que se vê constantemente como a vítima, atraindo situações de desamparo e dependência, incapaz de assumir responsabilidade por sua própria vida. Ou o chefe que, inconscientemente incorpora o arquétipo do opressor, gerando medo e ressentimento em sua equipe, ao invés de lealdade e produtividade. Tentar liderar a partir de uma posição de vítima é uma contradição em termos, e nunca gerará respeito. A aplicação prática dos arquétipos é um exercício de auto-identificação e ativação consciente. Primeiro, identifique quais arquétipos dominam sua vida atualmente. Você tende a ser o cuidador, o rebelde, o inocente, o sedutor? Depois pergunte-se: quais arquétipos eu preciso ativar para atingir meus objetivos e manifestar meu potencial? Talvez você precise incorporar mais do guerreiro para enfrentar um desafio, do amante para cultivar relacionamentos mais profundos, ou do mago para manifestar suas visões. Ao alinhar-se conscientemente com arquétipos poderosos, você transforma sua presença, sua narrativa e suas ações. Um líder que compreende e incorpora o arquétipo do rei, ordem, justiça, soberania, ou do mago, transformação, conhecimento e intuição, irradia uma autoridade que transcende o cargo. Ele se torna uma fonte de inspiração. Pessoas que agem de acordo com arquétipos poderosos são percebidas como mais íntegras, mais confiantes e mais capazes de impactar o mundo. Elas acessam uma fonte de sabedoria e poder, que reside nas profundezas da psique humana, e a usam para sua vantagem, e essa é a verdadeira maestria. Não lutar contra as correntes universais, mas aprender a surfar nelas, utilizando-as para guiar seu caminho e comandar o respeito de todos. A sétima lei, o inconsciente coletivo, a mente universal. Em nossa era de hiperindividualismo, há uma forte crença de que a mente é uma entidade singular, isolada, pertencente apenas ao indivíduo. O mito é que não há nada além de sua experiência pessoal e suas memórias únicas. A verdade, revelada por Jung, é que existe uma camada mais profunda da psique, um reservatório de experiências e padrões, que são compartilhados por toda a humanidade, que ele chamou de inconsciente coletivo. Ignorar essa dimensão é como tentar entender uma onda sem reconhecer o oceano. O inconsciente coletivo é a base comum de toda a humanidade, uma herança psíquica de nossos ancestrais, expressa através de mitos, contos de fadas, símbolos e arquétipos universais. É por isso que histórias de heróis, de jornadas e de sacrifícios ressoam em todas as culturas, independentemente da geografia ou do tempo. Pense em como o medo do escuro é quase universal, ou o fascínio por figuras maternas e paternas fortes. Isso não é aprendido, é herdado. O problema para aqueles que buscam poder e influência é que eles tendem a focar apenas na superfície da comunicação, a lógica, os fatos, os argumentos racionais. Eles negligenciam a linguagem mais profunda, a linguagem simbólica e arquetípica que ressoa no inconsciente coletivo.
Como um líder pode mover multidões se ele só fala para o intelecto e não para a alma coletiva? O verdadeiro poder da influência transcende o discurso superficial e toca às fibras mais profundas do ser humano. A aplicação prática do inconsciente coletivo reside em aprender a reconhecer e a se comunicar com essa camada profunda da mente humana. Isso significa ir além das palavras e entender os símbolos, as narrativas, os mitos que movem as pessoas. Um grande orador não apenas apresenta fatos. Ele tece uma narrativa que se conecta com o arquétipo do herói dentro de cada ouvinte, com a busca por propósito, com o desejo de superação. Pense em figuras históricas que inspiraram movimentos inteiros. Elas não o fizeram apenas com lógica, mas tocando as emoções e os anseios coletivos através de símbolos e histórias que ressoavam profundamente. Para você, isso se traduz em aprofundar sua compreensão da mitologia, da história, da arte, e como esses campos revelam as verdades universais da humanidade. Ao entender esses padrões, você pode se comunicar de forma mais eficaz, criar conexões mais profundas, e liderar com uma visão que transcende o trivial. Você aprende a falar uma linguagem que é universalmente compreendida pelo inconsciente, mesmo que não seja articulada. Isso confere a você uma vantagem estratégica imensa na comunicação e na influência. Pessoas que conseguem tocar o inconsciente coletivo não apenas convencem, elas inspiram. Elas não apenas persuadem, elas transformam. E essa capacidade é a marca de um poder que é percebido como quase místico, mas que é, na verdade, profundamente enraizado na compreensão da psique humana. A oitava lei, a individuação, o caminho para a totalidade. A sociedade nos condiciona a acreditar que a maturidade e o sucesso residem em nos adaptarmos perfeitamente às normas sociais, em nos encaixarmos nas caixas pré-definidas. O mito é que ser bem ajustado é o auge do desenvolvimento pessoal. A verdade, de acordo com Jung, é que a verdadeira jornada de uma vida é a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, um indivíduo único e irredutível, um ser completo. Esse processo não é fácil nem linear. É um caminho de vida inteira que nos leva da adaptação social à autenticidade radical, culminando em uma forma de poder que não precisa de reconhecimento externo. A individuação é, para Jung, a meta final do desenvolvimento psíquico. É o processo de se tornar uma unidade psicológica separada, indivisível, um todo. Não se trata de individualismo egocêntrico, mas de diferenciação e integração de todas as partes da psique, ego, sombra, persona, ânima/ânimos, e a conexão com o self. Pense naqueles que vivem a vida inteira buscando a aprovação dos pais, dos amigos, do chefe, da sociedade. Eles se moldam a cada nova expectativa, perdem a própria voz, vivem uma vida que não é a sua. Eles são eternos atores em um palco que não escolheram, com um roteiro que não escreveram. Como uma pessoa que não conhece sua própria bússola pode liderar outros? Como alguém que não está em paz consigo mesmo, pode irradiar confiança e inspirar respeito? A busca incessante por validação externa é a antítese do poder. A aplicação prática da individuação exige uma coragem implacável para olhar para dentro e desmantelar as expectativas externas que você internalizou. É um processo de autoquestionamento profundo. Quem eu sou sem o meu trabalho? Sem minhas posses? Sem a opinião dos outros? Envolve abraçar a solidão criativa para ouvir a voz do seu self, analisar seus sonhos, confrontar suas projeções, e integrar sua sombra. É um caminho de responsabilidade total por sua própria vida e escolhas. A recompensa é imensa. A individuação gera uma autoridade intrínseca, um senso de integridade tão forte que não precisa ser proclamado. Pessoas individuadas
exalam uma calma inabalável, uma convicção serena, porque estão alinhadas com sua própria verdade. Elas não agem para impressionar, mas para expressar sua essência. Essa autenticidade profunda é o que comanda o respeito mais verdadeiro. Pense em figuras históricas ou contemporâneas, que parecem ter um campo de força ao redor delas. Não é a beleza, nem a riqueza, nem o status. É a presença. É o senso de que elas são elas mesmas, sem desculpas, sem máscaras excessivas. Elas se tornaram inteiras. E essa inteireza irradia um poder silencioso que transcende qualquer técnica ou estratégia. É a prova viva de que o maior poder reside em se tornar quem você nasceu para ser, e nada mais. A nona lei. A projeção, atribuindo a sombra aos outros. É um comportamento humano, tão comum quanto a respiração, e tão traiçoeiro quanto uma serpente escondida na grama. O mito é que a culpa é sempre do outro. Que os defeitos que nos irritam, os erros que nos revoltam, as fraquezas que condenamos, são inerentes àqueles que os exibem. A verdade inconveniente é que o que mais te incomoda nos outros é, com frequência perturbadora, um reflexo distorcido da sua própria sombra não reconhecida. Jung nos ensinou que a projeção é o processo psicológico pelo qual conteúdos inconscientes, desejos, medos, qualidades reprimidas, são transferidos de si mesmo para um objeto externo, geralmente uma pessoa. É um mecanismo de defesa que nos protege da dor de reconhecer aspectos indesejáveis em nós mesmos, mas que nos aprisiona em um ciclo interminável de conflito e vitimização. Pense na pessoa que constantemente critica a hipocrisia alheia, mas cujas ações são no fundo cheias de contradições. Ou no indivíduo que se irrita profundamente com a arrogância dos outros sem perceber a própria inflação do ego. O líder que culpa incessantemente sua equipe por falta de iniciativa, mas que tem um medo paralisante de tomar riscos ou delegar poder. Em todos esses casos, a projeção é um véu que impede o autoconhecimento, e consequentemente, a verdadeira maestria pessoal. Como você pode comandar respeito se está perpetuamente culpando o mundo por suas próprias falhas internas? A aplicação prática da desativação da projeção é um ato radical de autorresponsabilidade. Da próxima vez que sentir uma reação visceral, um julgamento forte ou uma irritação desproporcional em relação a alguém, pare, respire, e pergunte a si mesmo, com honestidade brutal, que parte de mim isso reflete? Onde em minha própria vida eu demonstro esse traço? Ou onde eu reprimi essa qualidade boa ou má? Esse exercício, por mais desconfortável que seja, é um portal para a integração da sua sombra. Quando você reconhece o seu próprio papel, o poder do outro sobre sua emoção se dissolve. A raiva se transforma em insight, a crítica em autoobservação. Ao invés de ser um barco à deriva, reagindo impulsivamente às ondas externas, você se torna um navio com leme, capaz de navegar as tempestades internas e externas, com compostura inabalável. Isso não apenas fortalece sua inteligência emocional, mas também previne conflitos desnecessários, melhora seus relacionamentos, e o mais importante, solidifica sua autoridade. Uma pessoa que não projeta sua sombra é percebida como alguém maduro, justo e autoconsciente. Ela não se defende com acusações, mas com a serenidade de quem não tem nada a esconder, nem de si mesma. E essa calma diante da adversidade, essa capacidade de assumir a responsabilidade por sua própria psique, é uma das maiores fontes de respeito silencioso. É a prova de que o verdadeiro poder começa e termina dentro de você. A 10ª lei.
A sincronicidade, coincidências significativas. Em um universo regido pela lógica cartesiana, pela causa e efeito diretos, o mito é que a vida é uma série de eventos aleatórios, sem conexão aparente além do acaso. A verdade, uma das mais místicas e fascinantes de Jung, é que existem conexões significativas entre eventos internos e externos, que não podem ser explicadas pela causalidade. Ele chamou isso de sincronicidade, uma coincidência significativa de dois ou mais eventos em que algo ou outro que a probabilidade causal está envolvida. É a ideia de que o universo de alguma forma responde ao nosso estado interno, criando padrões de eventos que têm um sentido profundo para nós, mesmo que não haja uma explicação lógica. Pense em você estar pensando intensamente em uma pessoa que não vê há anos, e o telefone toca, é ela. Ou você está desesperadamente buscando a solução para um problema complexo, e uma frase aleatória dita na televisão ou em uma conversa casual, lhe dá a resposta exata. A pessoa comum descarta isso como mera coincidência. O homem de poder, o homem conectado presta atenção. O problema é que, ao ignorar a sincronicidade, vivemos uma vida fragmentada, perdendo os sinais e as oportunidades que o universo nos apresenta. Nós nos tornamos surdos a uma linguagem mais profunda da realidade, operando apenas no nível superficial da causa e efeito, limitando nossa intuição e nossa capacidade de agir em alinhamento com algo maior. A aplicação prática da sincronicidade não é cair no misticismo cego, mas sim desenvolver uma consciência aguçada para os padrões e sinais que aparecem em sua vida. É uma prática de observação, de abertura e de confiança na sua intuição. Comece a registrar essas coincidências significativas. O que elas podem estar te dizendo? Que emoções ou pensamentos você tinha naquele momento? Onde você estava na sua jornada pessoal? Ao fazer isso, você começa a perceber que a vida não é apenas uma série de eventos aleatórios, mas um fluxo interconectado, onde seus estados internos e o mundo externo estão em constante diálogo. Isso leva a uma profunda confiança em si mesmo e no processo da vida. Você começa a tomar decisões, não apenas baseadas na lógica, mas em um senso de estar no caminho certo, um alinhamento intuitivo que se manifesta em resultados surpreendentes. Pessoas que são capazes de navegar a vida com essa consciência da sincronicidade, irradiam uma aura de sabedoria, de sorte e de maestria. Elas parecem estar sempre no lugar certo, na hora certa, não por sorte cega, mas por estarem em sintonia com os ritmos mais profundos da existência. E essa capacidade de fluir com o universo, de reconhecer sua linguagem oculta, é um poder que comanda admiração e um respeito quase reverencial. É a prova de que, ao desvendar suas sombras e se alinhar com sua totalidade, você não apenas muda a si mesmo, mas também a maneira como o próprio universo se manifesta ao seu redor. Você acaba de desvendar os 10 princípios fundamentais da psicologia profunda de Carl Jung para o autoconhecimento, uma bússola inestimável para navegar a psique, e por consequência o mundo. O verdadeiro poder e respeito não vem da busca incessante por validação externa,